Hoje a gente veio até a PUC Campinas para conhecer um pouco mais sobre a área de fisioterapia cardiovascular. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o Dr. Mário Augusto Pascoal. Ele é fisioterapeuta, mestre e doutor em educação física, é também autor de um livro sobre o tema, um grande conhecedor do assunto. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje, Dr. Mário. É um prazer. Agradeço vocês pelo convite. Estamos aqui para responder suas perguntas. Então, Dr. Mário, eu já quero começar com uma pergunta bem clara, acho que é uma dúvida de todo mundo. Como é que você foi se envolver com fisioterapia cardiovascular? Como é que surgiu esse interesse? Pois é, na época que eu me formei, a fisioterapia estava praticamente voltada totalmente para a área de ortopedia, né? E no decorrer do curso, eu comecei a sentir uma atração pela fisioterapia cardiovascular, porque eu gostava muito da fisiologia do exercício, que é a base da fisioterapia cardiovascular. E essa fisiologia do exercício eu já havia aprendido ou desenvolvido boa parte durante a minha formação na Faculdade de Educação Física, minha primeira graduação. E durante a segunda graduação na fisioterapia, eu senti que eu poderia aplicar parte daqueles conhecimentos dentro da fisioterapia cardiovascular. O profissional que atua nessa área, quais são as atribuições dele? Bom, então, esse profissional ele pode trabalhar nos ambientes hospitalar, home care e em clínicas de reabilitação propriamente dita. Na fase 1, que nós chamamos de atendimento ao paciente, ele se encontra no ambiente hospitalar. Na fase 2, ele já tem aquele momento que ele saiu do hospital e encontra-se em casa para fazer o seu restabelecimento, sua recuperação, pós-cirurgia, pós-infarto do miocárdio, etc. E depois ele pode concluir esse processo de recuperação, de reabilitação propriamente dito, no ambiente de uma clínica de reabilitação. Então essa é a chamada fase 3. Essa é uma área que a gente não escuta muito, é a primeira vez que a gente fala na série de pesquisadores sobre fisioterapia cardiovascular. E como é que você enxerga, né, esse setor de pesquisas dentro dessa área, o interesse principalmente do estudante que acaba saindo da faculdade em entrar nessa área? Você acha que ainda é uma coisa muito restrita, que não é algo muito falado nas universidades hoje? Eu vejo que nós temos momentos dentro da fisioterapia em geral, né? O momento que eu sinto agora é para início de ampliar os conhecimentos nessa área. Então eu vejo que quem se interessar neste momento pela fisioterapia cardiovascular, ou seja, na área parte acadêmica, seguir para pós-graduação, então mestrado e doutorado, existirá um campo muito grande. Hoje nós temos um crescimento muito grande nessa área, justamente porque o profissional fisioterapeuta que tinha uma dificuldade maior no curso, na sua graduação, no entendimento da fisiologia do exercício, que é a base para isso, para esse tipo de trabalho, esses cursos aprimoraram a formação nessa área e esse profissional hoje é capaz de atender perfeitamente o paciente também nessa área de atuação, que é a fase 3 da reabilitação. Dr. Mário, em relação às pesquisas, né, a gente sabe que você realizou um estudo muito interessante que reuniu 45 crianças entre 9 e 12 anos de idade, e você separou por grupos, né? Não obesos, obesos e pessoas com obesidade mórbida. O que você objetivou com esse estudo? Esse estudo ele teve várias etapas e resultou em muitas publicações também atendendo esses vários objetivos, né? Mas fundamentalmente, como a nossa linha de pesquisa envolve o controle nervoso do coração ou função autonômica cardíaca, nós estávamos procurando justamente confirmar algumas hipóteses existentes de que a obesidade, mesmo na infância, já poderia causar transtornos de controle nervoso do coração ou controle autonômico cardíaco. E qual a relevância disso? É que se o coração não executa adequadamente sua função, controlado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, os vários órgãos, aparelhos e sistemas orgânicos vão sofrer com isso. Então essa criança começa a ter problemas ligados ao desbalanço da função cardíaca, que acarreta transtornos ou doenças associadas. Dr. Mário, você é um grande pesquisador, tem um livro sobre a área de fisioterapia cardiovascular, já participou praticamente de 50 bancas, já fez diversas pesquisas, mas a gente sabe que dentro dessa área existem muitas dúvidas e às vezes dúvidas clássicas, como por exemplo você comentou com a gente que tem gente que não sabe qual que é o peso que tem o nome do primeiro autor num artigo. Exatamente, o primeiro autor significa o pesquisador principal.
É o indivíduo que conduziu o trabalho na sua essência, teve a ideia, conduziu, realizou, fez toda a parte de tratamento estatístico, geralmente, quando não tem um serviço especializado, e é aquela pessoa que encaminha o trabalho para a revista, responde às argumentações da revista. Portanto, ele é o autor que, quando se faz análise de pontuação em currículo, ele merece a maior pontuação perante o segundo, terceiro, os demais autores. O Dr. Mário ele trabalha na PUC Campinas, ele fez a graduação dele aqui, mas o mestrado e o doutorado foram realizados em uma instituição pública. Qual a diferença entre produzir pesquisa em uma universidade particular e uma pública? Bom, basicamente, as características de desenvolvimento de pesquisa no nosso país, nós sabemos que as universidades públicas produzem muito mais, têm muito maior relevância e são voltadas para a produção de pesquisa científica. Ou seja, ela tem um pensamento em produção de conhecimento. As universidades particulares, em geral, elas pensam mais na formação, na graduação do acadêmico. Elas têm caminhado nesse sentido. Se percebe que as particulares também têm caminhado nesse sentido. E sobre o seu livro, né? Como é que foi essa experiência? Nossa, foi uma experiência rica, porém muito trabalhosa, porque primeiro é o primeiro livro no país na área de física cardiovascular escrito por uma só pessoa. É muito difícil. E ali eu coloquei toda uma experiência de vida profissional, acadêmica, e eu senti essa necessidade mesmo de fazer isso em prol dos acadêmicos. E de compartilhar o seu conhecimento, né? E acho que é uma realização. Bom, Dr. Mário, eu queria que você comentasse agora o que você acha dessa iniciativa do Conexão Cefai em entrevistar pessoas como você, que estão aí trabalhando há anos, produzindo, desbravando uma área nova, uma área que tem muito ainda para desenvolver. Bom, como eu disse a vocês no início, agradecendo pelo convite, agora eu cumprimento vocês por essa nova empreitada na área de fisioterapia. Nós precisávamos disso há muitos anos, né? Alguém que investisse mais na divulgação do que se produz em fisioterapia e que os profissionais possam realmente utilizar os trabalhos de vocês em prol do crescimento dessa área tão importante que é a fisioterapia. Bom, Dr. Mário, eu queria que você deixasse também um contato para as pessoas que assistem a gente agora e tem alguma dúvida técnica e quer falar com você diretamente sobre o assunto. O meu e-mail, eu gosto de deixar o e-mail da PUC, é fisione@puc-campinas.edu.br. Encaminhando suas dúvidas, seus questionamentos, farei o máximo possível para respondê-los e o mais breve possível também. Bom, agradeço a entrevista, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essa área de fisioterapia cardiovascular e eu espero vocês na próxima edição do programa Pesquisadores.